paz do Senhor, boa noite. Eu sou a Romi Bernardes, colaboradora do Ministério de Família da Assembleia de Deus Filadélfia. Estou aqui para falarmos mais um pouquinho do nosso curso em Educação de Filhos à Maneira de Deus. E o tema da nossa aula de hoje será a disciplina com encorajamento. Hoje é a nossa 11ª live, estamos quase no finalzinho do nosso curso, né? Que teremos 12 aulas e hoje é a 11ª aula. Olha só como passou rápido, né? Eu queria agradecer a todos aqueles que estão participando de forma direta e indireta para que esse projeto pudesse ser colocado em prática. Agradecer aos nossos pastores, agradecer aos nossos irmãos que têm colaborado, que têm nos ajudado em cada detalhe. O Senhor tem providenciado tudo, né? Os nossos irmãos Felipe Liberal e o Renan, que têm nos dado suporte técnico. Hoje nós temos essa imagem ao nosso fundo, né? Que a nossa querida irmã Cristina, ela preparou para o Outubro Rosa, foi usado num culto, e ela fez a delicadeza, né? Atendeu ao pedido do Felipe, do irmão Felipe, para que nós pudéssemos usar na nossa live. Então, eu queria agradecer, e agradecer a todos aqueles que estão nessa jornada aí, nos acompanhando, e queria agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem cuidado, a sabedoria que Ele tem nos dado, as estratégias para que outras famílias fossem alcançadas, né? Falar de disciplina bíblica parece um tema assim meio assustador. Por quê? Porque falar de disciplina, hoje, quando o mundo fala em disciplinar, vem à mente das pessoas duas palavras: bater ou punir. Entretanto, a verdadeira disciplina bíblica, porque aqui nós estamos falando da palavra de Deus, né? Ela refere-se ao treinamento do coração. Então, do coração da criança, porque estamos falando da educação de filhos à maneira de Deus. Mas não é porque falamos de crianças que não podemos usar essa disciplina para ensinar outras pessoas de idades diferentes, né? Então, a Bíblia nunca se refere a uma criança como uma pessoa tola, né? Mas diz que o coração não treinado de uma criança, ele pode desenvolver sentimentos que não são bons, onde lá no futuro essa criança se tornará um adulto, e esse adulto, durante a vida dele inteira, pode ter atitudes sem discernimento, não ter bom senso e sofrer. E o nosso Deus, Ele não quer que nós estejamos aqui na terra sofrendo, porque quando você toma uma atitude incorreta, que por falta de bom senso, por falta de discernimento, você vai sofrer. E o Senhor não quer que você sofra. Mas Ele não interfere nas suas decisões quando você não pede o aconselhamento, quando você não se coloca aos pés dEle e pede o conselho. E Deus usa muitas formas para falar com você, comigo e com você. Então, é muito importante que esse coração ele seja treinado desde pequenos. A disciplina, ela não é uma ação que se realiza nos momentos da correção. Eu falei um pouquinho sobre isso na live anterior, da semana passada, né? Mas um relacionamento contínuo entre o mestre e o aluno, o pai e o filho. Olha só, por que será que nas escolas, ao invés de colocar o nome de matéria, nós falamos disciplina? Então, eu, por exemplo, sou professora de matemática, então eu leciono, né,
a disciplina de matemática. Então, veja que, até mesmo no mundo acadêmico, a disciplina, ela vai o quê? Te ensinando, etapa por etapa, até você atingir um objetivo. E hoje nós falaremos sobre o alvo. E qual é o alvo, né, para a educação de filhos à maneira de Deus? Você já pensou sobre isso em todas as lives que nós estamos gravando, né, que você tem nos abençoado, assistindo, passando para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão com dificuldades? As lives são justamente para isso. Se você não conseguiu assistir no dia, assista depois, deixe o seu comentário lá, principalmente no canal do YouTube da igreja, para que nós possamos saber se você gostou, se você não gostou, para que outros trabalhos também sejam feitos, né? O que nós precisamos agora entender sobre disciplina com encorajamento? Então, se lá no início eu falei que nós falaremos sobre treinamento do coração, nós precisamos entender que tudo que nós fizermos, todas as qualidades de uma criança, conduz ao comportamento motivado pelo coração. Olha, isso está em Provérbios 4:23. Vou ler o versículo para vocês. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? O meu objetivo aqui não é explicar o versículo, mas é mostrar para você que existe um embasamento bíblico, onde, nos dias atuais, nós temos constatado que os pais que se esforçam consistentemente em aplicar a verdadeira disciplina bíblica, batem ou punem muito menos do que os outros pais. Ou seja, se eu consigo compreender esse versículo de Provérbios 4:23, eu terei menos dificuldades de disciplinar o meu filho. Olha que bênção! Os pais, eles se esforçam em moldar o coração e o caráter de seus filhos. Então, se eu o tempo todo estou fazendo isso, eu não precisarei me concentrar em corrigir o comportamento do meu filho. Por quê? Porque eu estou cumprindo o que diz a palavra de Deus, Provérbios 4:23. Isso é muito lindo, né? Todas as atividades de disciplina, tudo que eu penso em orientar o meu filho para que ele siga um caminho, para que ele tenha o coração cheio de amor, de discernimento, de bom senso. Então, todas essas atividades, elas devem ser compatíveis com a teologia bíblica, não é? Então, nenhuma atividade pode ser contrária à revelação da palavra de Deus. Ou seja, eu não posso criar uma situação e dizer, não, porque Deus disse isso. Eu preciso ter certeza se isso está na Bíblia, porque nós vimos pessoas que elas criam situações e que elas dizem algo e usam a palavra de Deus em vão. Isso é pecado. Eu não posso usar o santo nome de Deus para eu conseguir alguma vantagem, porque a palavra do Senhor não nos ensina isso. Agora, o que seria essa disciplina com encorajamento? Vocês lembram quando nós falamos na live sobre as linguagens do amor? As 5 linguagens de amor? As 5 linguagens de amor, elas entram, ou seja, elas se encaixam muito bem aqui nessa live de hoje, a disciplina com encorajamento. Por quê? Porque quando eu instruo meu filho,
de forma correta, todas as outras habilidades que ele precisa, todas as habilidades, todos os talentos, todos os dons, isso ocorrerá de forma mais tranquila. Agora, vamos pensar numa coisa. Ao aprender como se comunicar eficazmente com as crianças, os adolescentes, consequentemente, eu terei filhos adultos disciplinados, filhos adultos que serão unidos, filhos adultos que honrarão os seus pais. Por quê? Porque desde pequenos eu ensinei a eles, ou a ele, porque de repente eu posso ter um filho só, não é? A aprender como se comunicar de forma eficaz. E um dia essa criança, ela será um adulto e ela também terá a família dela. E ela vai ensinar esses princípios também para os seus filhos, não é? Então, aprender como comunicar uma instrução aos nossos filhos é essencial para uma paternidade correta. Por quê? Porque o meu coração, desde pequeno, ele foi abastecido com a palavra de Deus, ele foi abastecido com princípios bíblicos, com princípios que agradam ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Se nós pegarmos a Bíblia, no livro de Provérbios, lá no início, a instrução é o ponto de partida para que ocorra uma exortação moral. Isso está em Provérbios 1, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Eu não vou ler para vocês, mas eu gostaria que vocês anotassem esses versículos, para que depois vocês pudessem terem um estudo. Lembrando que é muito importante, quando nós pegamos esses versículos, assistimos algum curso, ou, de repente, uma palestra, se for possível, repitam essas atividades, ouvindo novamente. Por quê? Porque quanto mais você ouvir, você sempre terá uma parte que você compreenderá melhor. Talvez eu falei de algo que você não conseguiu compreender, mas na segunda vez você estava com mais informações na sua cabeça, diante daquilo que foi exposto aqui, e você conseguirá entender. Então, é a mesma coisa quando eu leio a Bíblia. Se eu leio um versículo uma vez, quando eu ler a segunda, a terceira e a quarta, eu conseguirei extrair mais informações. Então, aqui é a mesma coisa. Então, anotem, por gentileza, esses versículos, tá? Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Depois nós temos Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Ele diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Neste contexto, a palavra corrigir aqui significa educar o seu filho e não punir, mas ensinar. Em outras palavras, ensine o seu filho corretamente e ele lhe trará bem-estar. Esse bem-estar, ele vai te trazer alegrias, porque você está ensinando ele corretamente, não é? Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui a palavra ensinar significa iniciar a aprendizagem, né? Estabelecer os padrões de aprendizagem e motivar alguém a aprender ou instruir-se. Então, quando ensina a criança o caminho em que deve andar, então, quer dizer, desde pequeno você está ensinando o que é uma aprendizagem, como ele deve caminhar. E o coraçãozinho dessa criança, ela vai o quê? Se abastecendo,
não é? De discernimento, do que é certo, do que é errado, para que ela, lá na frente, ela faça as escolhas quando ela tiver amadurecimento. Não só amadurecimento neurológico, como amadurecimento espiritual também. Porque eu preciso ter um amadurecimento neurológico, não dá para a gente separar isso. Eu não saio da maternidade andando e falando. Eu preciso ter um tempo de amadurecimento. Então, a mesma coisa acontece com a criança. Todos nós passamos por essa fase. Os nossos filhos também passarão, não é? A instrução moral e o exemplo dos pais são absolutamente necessários para ajudar os filhos a interiorizar os valores. Então, não dá para separar isso, não dá para eu só instruir moralmente e não dar exemplos. Mas os exemplos, novamente, frisando essa questão, é o meu exemplo, eu preciso viver a palavra. Se eu digo que é errado eu pegar esta folha e levar para casa, porque essa folha não é minha, eu coloco isso diante do meu filho, e aí eu pego um objeto que não é meu, e eu falo, mas não tem problema, está sobrando aqui, eu levo para minha casa. Quer dizer, eu não estou dando um bom exemplo, não é? Isso não é só para as pessoas que que seguem uma denominação, isso são para todas as pessoas. O padrão de Deus é para a humanidade inteira, não é? Agora, nós falaremos um pouquinho sobre como continuar, como que eu posso continuar essa disciplina. Então, a primeira coisa é a instrução. Depois, nós temos as habilidades, talentos e dons. Bom, são 3 nomes diferentes e também com significados diferentes, né? Para nós aqui, o que mais nos interessa são os talentos e os dons. As habilidades são habilidades básicas, então eu não vou frisar muito sobre isso, tá? As habilidades básicas para todos os seres humanos. O que são essas habilidades? O andar, aprender a nadar, por exemplo, andar de bicicleta, falar, arremessar uma bola. Lembrando que mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades para falar, que seja uma pessoa especial, ela se comunica também. Então, ela também deve ser ensinada. Aqui, nós não podemos excluir ninguém, porque Deus não exclui ninguém. Para Ele, todos nós somos filhos. Então, eu não posso deixar de lado o meu filho, porque meu filho ele é especial, porque ele é um adolescente especial, ele é um adulto especial. Ele também deve ser ensinado. Ele também deve aprender e ser tratado com muito amor. E tratado com muito amor não é super proteger, ele também tem o direito de errar, né? Mas fazer escolhas muitas vezes, ele não tem o poder de decisão, porque ele não tem noção, mas eu posso ensiná-lo sim. E quando ele errar, eu permitir que ele erre, vamos supor, ele amarrou o tênis de forma incorreta, ele não deixou que eu amarrasse o tênis dele, né? Para ele perceber que existe uma dificuldade, mas que existe uma outra pessoa que pode ajudá-lo, e não simplesmente fazer por ele, não é? Os talentos naturais, nós podemos dizer que são dádivas de Deus. Isso é uma bênção. Eles diferem das habilidades. Por que eles diferem das habilidades? Porque todos nós temos talentos, mas não necessariamente os mesmos talentos. Então, Deus dá um talento para você diferente do talento que dá para mim. E existem, muitas vezes,
situações onde são confusas, onde existem até discórdias, brigas, porque muitas vezes a pessoa que está discordando de você, ela gostaria de ter o seu talento, mas ela precisa compreender que Deus dá o talento que Ele quiser para a pessoa, e nem sempre o meu talento vai ser igual ao seu. O dom é um talento ampliado. Vamos dar um exemplo. Há muitos músicos naturalmente talentosos. O Mozart, por exemplo, ele tinha um dom. Então, quer dizer, esse dom era um dom ampliado. Por quê? Porque ele não ouvia, mas ele tocava piano, que ele compunha. Então, assim, é algo espetacular. Então, ali é um dom, realmente, é algo divino, é algo que vem de Deus. Agora, por que eu estou falando de habilidades, de dons e talentos? Porque nós, pais, precisamos usar também o encorajamento desses dons, desses talentos, ajudar os nossos filhos a serem corajosos. Eu posso elogiar de forma verbal, eu posso incentivar o meu filho a alcançar os alvos. Pode ser uma maneira, não é? Do meu filho, por exemplo, ele se sentir amado também, quando eu o incentivo. Isso está muito ligado com as 5 linguagens de amor. E agora, eu preciso, lembram quando lá no início eu falei que tudo precisa ser, eu preciso ter como alvo o quê? A verificação, né? Qual que é o meu alvo? O meu alvo sempre vai ser Deus, sempre será Jesus. E eu preciso ver se o que eu estou incentivando está compatível com a teologia bíblica, que a Bíblia, que eu creio no nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, é muito importante eu ter esse incentivo, eu incentivar o meu filho, porém, eu não posso incentivá-lo de uma forma que ele se sinta muito desgastado, em que ele seja obrigado a fazer as coisas. Esse aqui não é o objetivo. Os pais podem usar os incentivos de alvos para treinar o filho por exemplo, a melhorar o seu desempenho na escola, a aprender, por exemplo, um idioma. Eu sempre brinco com os pais, eu digo para eles assim, que independente do poder aquisitivo de cada família, as crianças hoje em dia passam muito tempo na internet, não é? Então, assim, tudo elas têm o celular nas mãos. Então, por que, já que eles têm esses celulares nas mãos para jogar, por que não usar, então, a internet de uma forma proveitosa? Então, existem muitos filmes bíblicos que essas crianças podem assistir. Existem canais bíblicos infantis que as crianças podem assistir. Eu posso, de repente, contratar ou comprar, verificar se existe de forma gratuita um curso de idiomas para o meu filho. Então, eu posso usar a tecnologia ao nosso favor também. Agora, é um desperdício muito grande usar a internet, toda essa tecnologia que nós temos hoje, apenas para jogar. Fazer uso de jogo no celular, no videogame. Então, assim, isso tomou conta do mundo. E nós, muitas vezes, temos dificuldades de colocar para os filhos que eu posso usar a tecnologia ao meu favor. Vejam, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos hoje aqui conversando, né? Eu estou chegando à sua casa com a sua permissão por conta da tecnologia que foi instaurada no mundo.
Então, a tecnologia ela não deve ser colocada como algo ruim, mas nós temos que ter sabedoria para usarmos essa tecnologia ao nosso favor. Quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus através da tecnologia, que escutam um áudio, ou de repente assistem a um culto, assistem a pregação da palavra de Deus. Isso é, assim, muito prazeroso, porque existem lugares que às vezes as pessoas não conseguem nem chegar. Nós moramos em cidades, acredito que as pessoas que têm acompanhado a nossa live, em cidades onde tudo você tem acesso, né? Mas existem muitas pessoas que isso não acontece, tá? Mas elas estão ali empenhadas. Parece que essas pessoas que moram mais distantes, elas são mais empenhadas ainda. Eu posso incentivar o comportamento do meu filho também. As habilidades e os talentos são atividades moralmente neutras. Porém, o comportamento está associado aos encargos do coração. Olha isso, pais. O comportamento de uma pessoa está associado aos encargos do coração, uma vez que os pais motivam o coração através do encorajamento e da correção. Ambos são importantes e nenhum é realmente eficaz sem o outro. Ou seja, o meu comportamento, o que eu faço, é o que está dentro do meu coração. Muitas vezes eu me comporto de uma forma, eu tento agradar as pessoas, eu pareço ser uma pessoa tolerante na sociedade, porém, dentro da minha casa eu não tenho paciência, eu não respeito os filhos, eu não respeito a esposa, eu não respeito o marido. Então, vejo, por que isso acontece? Porque o meu coração está cheio do quê? De sentimentos que se tornaram pecados, não é? O meu coração não foi abastecido com o discernimento que nós falamos lá no início da live. Uma outra coisa, elogio verbal. Então, esse elogio faz com que eu também tenha um encorajamento na disciplina. Elogiar quando necessário, elogiar o tempo todo. Se eu faço algo errado, esse elogio ele cai por terra. Por quê? Se eu elogio uma pessoa que ela está tendo um comportamento inadequado, o que eu estou fazendo? Eu estou incentivando essa pessoa a manter esse padrão incorreto. Então, eu posso sim elogiar. Até porque todo mundo gosta de elogio. Mas, mesmo que eu receba um elogio, eu tenho que pensar, se eu fiz algo certo, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque Ele que nos capacita para que nós tenhamos esse coração preenchido com aquilo que agrada a Ele. E algo que eu sempre falo nos aconselhamentos, e isso serve para mim também, porque eu faço isso, é orar, pedir a Deus que nos dê um coração que agrade a Ele, que limpe o nosso coração com aquilo que não agrade a Ele. Hoje, eu sou uma adulta, mas eu já fui uma adolescente e já fui uma criança. Você, pai, você, mãe, também. Então, se nós, de repente, por alguns momentos, seja qual for o motivo, preenchemos o nosso coração com aquilo que não agrada ao Senhor, nós temos que pedir que Ele nos capacite a mudar o nosso coração, porque nós sozinhos não conseguimos, mas o Senhor Jesus, Ele nos capacita. Isso é muito maravilhoso, quer dizer, o Senhor nos dá todos os dias a oportunidade de nós melhorarmos como pessoas, não é? Mas se nós podemos fazer isso com os nossos filhos já desde pequenos, isso é melhor ainda, não é mesmo? Nós podemos também
fazer com que palavras de afirmação, ter diálogo com os filhos. Diálogo é algo essencial. Eu escuto o tempo todo no consultório, quando eu faço aconselhamento. Não é somente as crianças que não estão se comunicando mais por conta dos celulares. Os pais também, as pessoas também. Dentro das nossas famílias, isso acontece o tempo todo. O celular, ele roubou a comunicação. Uma outra coisa, a televisão. Eu, na minha casa, por uma decisão minha, eu e do meu marido também, nós não temos TV na sala porque nós achamos que não é necessário. Mas 99% das famílias têm uma TV na sala. Acho algo muito desagradável você estar conversando e aquela TV ligada. Você não sabe se você presta atenção na televisão ou se você presta atenção na conversa da pessoa que você foi visitar ou da pessoa que mora com você e está conversando. Então, são pequenos detalhes que nós podemos mudar dentro das nossas casas. Quando nós estamos fazendo uma refeição com os nossos filhos ou com o nosso marido, desliguem a TV, orem, agradeçam ao Senhor pelo alimento, pelo dom da vida, pelo dia que tivemos, mesmo que o nosso dia não tenha sido bom conforme as nossas expectativas. Desligue a TV. Não levem celulares às mesas. Acho isso uma falta de educação. Desculpe dizer isso. Você está à mesa comendo e as pessoas nos celulares. Na minha família acontece isso. Não acontece na minha casa, mas acontece na minha família, sim. Mas eu não posso mudar as pessoas que fazem isso. Mas dentro da minha casa, esse comportamento, quando tem pessoas que vão, seja sobrinhos, seja tios, nós dizemos, olha, os celulares ficarão lá, não é? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa ter esse respeito, e é um momento de comunicação, é um momento que nós temos ali para nos comunicarmos. Não dá para a gente sentar à mesa, um senta à mesa, o outro senta em frente à televisão, o outro fica no celular jogando e comendo. Gente, nós precisamos rever esses padrões. Não tem como eu assistir lives, não tem como eu ir à igreja, ouvir o pregador colocar o que nós devemos fazer se nós não mudarmos os nossos comportamentos. Isso tem que partir de dentro de nós. Então, isso é algo importante. Não adianta só eu falar palavras de amor para o meu filho se eu não ensino o básico. Isso é falta de respeito. Alguém está falando, o outro está ali no celular o tempo todo. Isso nós precisamos repensar nessas nossas atitudes, não é? Afirmação, palavras de afirmação, palavras positivas e palavras de afirmação nos relacionamentos, isso é algo muito saudável. Na verdade, nós gastamos mais tempo. Eu só quero fazer um parênteses aqui, tá? Explicando a diferença entre palavras de afirmação e palavras positivas. Nós gastamos mais tempo restringindo o errado do que promovendo o certo, embora as palavras de restrição sejam necessárias durante o processo de treinamento. Devemos reeducar a nós mesmos para comunicarmos positivamente. Isso exigirá uma autodisciplina, mas os esforços ocasionarão grandes ganhos. É o que eu acabei de falar do celular agora. Então, é uma disciplina. Eu sentar à mesa com os meus familiares e eu orar, eu ter um tempo ali de comunhão, eu conversar, nós falarmos do nosso dia a dia. Então, isso é importante. Então,
quando vocês se comunicarem com seus filhos, procurem falar o mais frequente possível, de maneira positiva e não negativa. Quando o assunto é interessante, pode ter certeza que todos estarão ali envolvidos. Eu não preciso ter uma TV ligada ali para me atrapalhar, para atrapalhar o que eu estou prestando atenção. Percebam isso. Isso é importante. Esse final de semana eu ouvi algo assim, mas a pessoa vem aqui na minha casa e eu não tenho... É chato, a pessoa fica olhando para mim e não conversa. Bom, então você não é uma pessoa que tem assuntos agradáveis e a pessoa está ali só, de repente, para fazer uma visita. Não sei nem classificar isso, né? Que tipo de visita que seria? Porque se você vai visitar alguém, mesmo que seja uma visita rápida, você tem um assunto, a não ser que a pessoa não esteja acamada, não possa conversar, não é? Mesmo, queridos, que vocês fiquem 5 minutos com as pessoas, deem atenção. Quando vocês fazem isso, vocês estão ensinando os filhos de vocês a fazerem o mesmo. Mesmo que a sua linguagem de amor não seja tempo de qualidade, mas dê atenção, preste atenção no que as pessoas estão falando. Muitas vezes nós temos confusões dentro das nossas casas, brigas, porque um não presta atenção no que o outro está falando, entende de forma incorreta o que o outro falou, porque não prestou atenção, porque está ou prestando atenção na televisão, ou está prestando atenção no celular, ou está, na verdade, pensando em outra coisa que tem que ser resolvida. Traga isso para a sua casa. Traga isso, se envolva a sua família. Todas as famílias que nós admiramos, que são pessoas unidas, elas prestam atenção umas às outras, elas gastam tempo. Essa semana, na sexta-feira, quando eu fui ao sepultamento do meu tio, nós temos uma família que é uma família muito mencionada dentro da nossa família, né? Que são os filhos do irmão da minha avó. E eles tiveram 12 filhos, 12 mulheres e um menino. E eles, todo ano, eles fazem uma comemoração do Dia do Irmão. Uma vez por ano, eles se reúnem, só os irmãos. Olha que coisa linda. E aí uma delas estava me contando que eles olham as fotos antigas, relembram o tempo, eles comem, eles dançam. Só eles. É na casa, uma vez por ano também, essa data é sorteada, quer dizer, eles combinam a data e é sorteada a casa de um dos irmãos. Olha que coisa linda. Então, isso, na verdade, é o quê? Porque foi ensinado para eles, desde pequenos, o que é o tempo de comunhão. Eu lembro que eu frequentava a casa desse tio, que era irmão da minha avó, e assim, não existia essa coisa de, na hora de comer, todos juntos. Eles tinham que agradecer o alimento. Eles precisavam fazer, as coisas eram incentivados sempre a fazer juntos. E hoje eles são adultos, muitos deles já têm netos, e eles mantêm esse padrão. Então, isso é algo muito maravilhoso, né? Então, são exemplos que nós vemos de famílias que nós falamos, nossa, eu gostaria que a minha família fosse assim. A sua família pode ser assim, porque Deus te capacita para isso. É só você prestar atenção nos detalhes e pedir para que o Senhor te capacite. Claro que muitas vezes não depende de nós, principalmente quando nós somos adultos e nós não temos esse padrão, né? Mas nós podemos ensinar os nossos filhos, porque lá na frente nós iremos ver os nossos netos também sendo ensinados. E isso, eles continuarão passando, porque nós voltaremos para o céu, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, nós retornaremos.
Mas você ainda tem um tempo, você que não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ainda tem tempo para você mudar a sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida será muito melhor. Eu quero agradecer aqui o tempo que nós estamos. Na próxima semana, que será a nossa última live, nós falaremos um pouquinho sobre a disciplina com correção, as consequências e punição, o arrependimento, perdão e restauração. Ou seja, tudo isso faz com que você construa uma família saudável, porque esse é o objetivo de Deus para todos nós, que nós tenhamos uma família saudável, para que nós tenhamos comunhão entre uns aos outros, para que a gente possa ensinar isso aos nossos filhos, porque um dia nós partiremos para a glória, mas as nossas sementes foram plantadas e os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos darão continuidade nisso, não é mesmo? Eu quero orar agradecendo ao Senhor por todo esse tempo de comunhão que nós tivemos aqui e incentivar você a estudar mais a palavra de Deus, a você procurar. Existem muitas vídeos que são bons. Nós temos que nós temos que também ter o discernimento de saber aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque a internet, como eu disse, ela está aí para nos ajudar. Porém, existem muitas coisas que são heresias, principalmente agora que nós estamos com muitas pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em Deus. Então, nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor por estas pessoas, para que essas pessoas venham a conhecer o amor do nosso Deus. Vamos orar? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Assim orão o seu nome nos filhos de Israel, e eu abençoarei. Deus abençoe a sua semana. Boa noite. Deus abençoe.